Fala galera, dia de San Diego Comic Con teve primeiro painel de Dead City já para a segunda temporada, onde a gente viu o primeiro teaser, cara, o primeiro vislumbre com imagens já com contexto de história, o que vai acontecer nessa segunda temporada. Tem uma coisa muito importante, tá? Durante a nossa live de cobertura, eu, o Henrique, o Nato, eu e o Jean Ribas, muita gente conversou sobre problemas da primeira temporada de Dead City e também com possíveis soluções que possam ser encontradas para a segunda temporada. Cara, Dead City tem sérios problemas, a gente vem conversando há muito tempo aqui no canal já sobre isso, o que a gente tinha de expectativa, o que aconteceu na temporada e agora com a segunda temporada. Aí veio uma pergunta do Jean sobre a explicação, né, do porquê que o Negan não estava acompanhado da Annie e do filho. E para quem não sabe, cara, isso tem muita influência na decisão do próprio Jeff Dean Morgan, né, que todos os atores principais se tornaram produtores executivos para cada spin-off, né, em separado. Quem está fazendo qual é produtor executivo dali. E eles têm muito poder decisório sobre o que vai acontecer na série também, as escolhas. E Jeff Dean Morgan, ele deu entrevistas logo depois do encerramento de The Walking Dead que ele não tinha sido a favor de darem, né, uma nova esposa para o Negan, e muito menos que ela estivesse grávida, né, que ele não tinha um contexto ali que realmente, cara, fizesse sentido o Negan ter uma nova relação. Bastou acabar da Walking Dead, bastou ter ali uma possibilidade, né, isso aconteceu. Jeff Dean Morgan simplesmente limpou isso da história de Negan, deu aquele, né, momento ali de preenchimento de lacuna de história que aconteceu com os homens, Negan foi lá atrás, se vingou porque eles abusaram da Annie e o filho foram enviados para outro lugar, estão bem distantes do Negan, muito distantes de Manhattan, para ficarem seguros longe dele. E é isso, né? E ao mesmo tempo que Jeff Dean Morgan decide fazer com que aquilo lá que foi criado para o personagem, que ele não concordava, sumisse da história que viesse a seguir para o seu personagem ali, tem uma decisão também que ele aceita, que é a volta do velho Negan. Né? A gente tem um taco novamente, chamado inclusive de Lucille, e a questão do Subio, e essa questão toda de busca pelo croata, que obviamente é encabeçado por essa busca por causa da dama, de trazer esse velho Negan para resolver essa questão toda dessa briga que está acontecendo ali em Manhattan, nas gangues e tudo mais, entendeu? Isso me traz uma pulguinha atrás da orelha, mesmo que o meu lado fã, lá no fundinho, entendeu? Cara, eu adoro o velho Negan. Adoro o velho Negan. Obviamente que essa questão do Little Pig, cara, fazer o subir de novo, inclusive o próprio Jeff Dean Morgan, né, ele encerra o painel de Dead City, cara, fazendo a brincadeira do Subiu. Primeiro ele não consegue fazer o Subiu, a galera começa, não, vai, tenta de novo, não sei o que. Ele vai, consegue fazer o Subiu do Negan lá, a galera... "Ah!" Inclusive, cara, já tá liberado no YouTube os dois painéis completos, tá? É só procurar tanto o painel de Dead City quanto o painel de The Book of Carol, já tem como acompanhar o que aconteceu na 1 hora de painel, cada um tá completinho lá no YouTube. E a gente vai ter essa volta toda para algo que já tinha sido resolvido. Se a gente passa a questão da Meg, cara, a Meg foi um personagem que retrocedeu muito no que tem para ela de final de Meg em The Walking Dead. Ela retrocede muito. A relação dela com o Herschel Jr., cara, para mim é o menor dos problemas. Para mim, muito mais problema é quem se torna a Meg, tá? Nessa liderança de Briggs, principalmente da maneira como ela está na primeira temporada, que precisa ser resolvido para a segunda temporada. A Meg tem que voltar a ser a Meg, tá? Isso é um ponto crucial. Não só o seu peso ali de fardo de ter colocado nessa posição e ela precisa salvar o Negan agora e vai ter a ajuda do Armstrong e tudo mais, sabe? Algo tem que ser resolvido em relação a Meg, porque o que a gente tem como feedback dos outros fãs também do nosso universo da Walking Dead? Que a galera, primeiro, tem sérios problemas com Dead City. Segundo, tem sérios problemas com a Meg. Sérios problemas com a Meg. Então, esses pontos todos... Eu fiz o vídeo já de The Book of Carol, galera, que já tá liberado aqui no canal, onde eu falo que uma matéria Screwant colocou que The Book of Carol tem que aprender com Deus do livro no ponto onde não pode demorar muito para ter o reencontro dos dois personagens principais, tá? Dead City, ele não tem que aprender com o Daryl primeira temporada ou com Deus do livro, tem que aprender com ele mesmo. Ele tem que admitir, né, e para admitir a gente tem que primeiro enxergar que realmente tem um problema ali acontecendo para a gente resolver esse problema, né? A gente tem que enxergar que existe um problema ali.
tudo que aconteceu de narrativa, de personagens, isso eu tô falando de desenvolvimento, cara, escala, escala. A maneira como tá mal aproveitado essa questão toda de Manhattan, sabe? Tem personagens que são muito importantes, que a gente dá pra entender que ou são ou deveriam ser muito importantes para esse contexto de Dead City, que mal estão colocados ali, essa questão da Nova Babilônia, principalmente a questão da Dama, e principalmente a questão da Dama em relação ao Rancho Júnior, que esse teaser ele já abre, né, com a questão do desenho novamente do Rancho Júnior que ele fez para a Dama. Tem a questão que a Dama tira corta o dedo lá do Rancho Júnior, usa isso contra o Negan, mas isso tudo tá mal explorado, tá mal apresentado, muito menos desenvolvido, tá extremamente mal desenvolvido, né? Então, Dead City, para começar, cara, ele tem que aprender com seus próprios erros, por isso ele tem que ver que realmente tem esses próprios erros, admitir, para poder consertar. Então ele tem que aprender com ele mesmo, entendeu? Para resolver essas questões aqui primordiais para a segunda temporada que a gente vai ver na frente. Vamos conferir o teaser pra gente seguir conversando, galera. Bora lá. The old world was rigged, designed to rip us apart. That was the world of the dead. I know what it means to go back to Manhattan. It's cost me a lot. Almost everything. You wanted Negan dead once. Now you want to save his life. It's different now. Tá, deixa eu voltar aqui, ó. It's different now. Deixando essa imagem dos dois aqui, do reencontro, os dois, que pode ser a primeira vez que eles se veem após o encerramento da primeira temporada lá. Tem essa questão também, que visualmente, cara, Dead City na segunda temporada parece ter um avanço muito claro sobre a primeira temporada, tá? O Jean, inclusive, fala isso na nossa live, que a fotografia tá tudo muito bem cuidado, se tu compara o que tu vê nesse teaser aqui com tudo que tu viu na primeira temporada. Ele tá diferente, entendeu? Pra melhor. Então, visualmente, que pega a fotografia, pega a questão muito de enquadramento, tu tem um tom mais cinematográfico acontecendo aqui do que um tom televisivo que aconteceu em muitos momentos da primeira temporada. E isso é uma coisa ótima pelo que vem pra frente, tá? Eu tô esperançoso muito, daí eu sou muito coração grande como o Henrique, cara, pô, cara, sabe, eu quero ver, sabe, que essa história realmente funcione. Tem problemas? Tem. Se corrige. E aqui nesse teaser, cara, pô, ele provoca um avanço em relação à primeira temporada, em muitos aspectos. Então, que se explique muito, claro, do porquê que o Negan não só aceita, né, até aquilo colocado pela Dama, em proteção ao Rancho Júnior, aquela coisa toda, mas por que ele entra realmente nessa jaqueta, com esse taco na mão, chamando Lucille de novo, algo que a gente viu tão bem, cara, finalizado dentro de The Walking Dead, porque tem que tá claro isso, e eu tô, junto com a esperança, com um momento de calma, para esperar realmente ver o que vai me apresentar. Se for ruim, cara, é óbvio que eu vou, já na crítica do episódio, depois na nossa live, junto com o Henrique, junto com o Minasio, junto com todos vocês, cara, falar bem forte sobre não ter funcionado, né? Mas eu tô nesse momento de calma também, assim, cara, vou esperar, eu quero ver, entendeu? O que é que vai ser me apresentado para depois sim poder falar, não criticar já antes, entendeu? Dar esse voto também de confiança aqui pro que pode ser apresentado. Tem coisas faladas, tá, durante o painel, uma que é aquilo que a gente já fala várias vezes, cara, e volta, e volta, e volta, que a gente tá falando de Meg Negan, cara. E o Oliver Neck, que é o showrunner, tá, ele falou que
muito dessa temporada, cara, vai falar sobre essa comédia romântica com um tom mais sombrio. E aí, cara, isso obviamente bate. O que seria isso? A gente voltaria a falar sobre o neg, né? Aquela coisa toda. Esse relacionamento amoroso que poderia acontecer entre esses dois personagens, cara, que pra mim não tem menor sentido. Tem algo também falado pelo Miná durante a live que faz. Aí. O que seria provocado, né? Na internet no momento que isso acontecesse? Se tivesse ali uma aproximação realmente e tivesse, cara, um beijo entre esses dois personagens aqui, o rebuliço que ia acontecer na internet. Talvez seja isso que a MC queira também, né? Talvez seja isso que a MC esteja buscando também, né? Trazer essa volta por completo e, né, fazer com que a internet simplesmente caia por causa desse encontro desses dois personagens dessa maneira, entendeu? Que eles têm uma relação ali amorosa, entendeu? Eu não quero que isso aconteça porque eu não vejo, cara. Não existe. Pra mim tem muita coisa já construída de final de The Walking Dead. A última temporada de The Walking Dead, cara, ela fez algo que eu queria muito que The Walking Dead não deixasse de fazer desde que a Lauren Cole volta pra The Walking Dead, tá? Isso eu já falei muito também. Que fosse realmente dado a importância para esses dois personagens por causa do que aconteceu no passado entre eles. E foi dada essa importância. Foi dado com uma progressão muito grande para chegar num entendimento entre os dois sentadinhos lá no quintal da Pamela Milton, entendeu? Beleza. Aí isso tudo se vira na primeira temporada de Dead City para fazer essa trama funcionar. Mas isso não evolui para uma relação amorosa, de jeito nenhum, entendeu? É um fardo que a Maggie está carregando para fazer com que ela tenha essa vontade de ir salvar o Negan. O que vai ocasionar mais essa aproximação toda, cara, não pode ser para um resultado final de uma relação amorosa. Mas essa fala do Jorné, cara, provoca, entendeu? E daí também falado no painel, aí pelo próprio Jeff D. Morgan, sobre a resposta dele para uma pergunta de um fã sobre a tensão sexual existente entre os dois personagens, tá? Ele diz o seguinte: você verá nessa temporada, ele tem um relacionamento de amor e ódio com ela. O que vence, amor ou ódio? Nós descobriremos. E o Jeff D. Morgan, cara, ele já deu entrevista no passado também, brincando sobre o que os fãs teorizam sobre isso. A gente sabe que teve uma ceninha lá na parte A da 11ª temporada de The Walking Dead, onde MC brinca com isso, tá? Isso foi muito falado naquela época lá. Porque parece que foi algo feito ali, jogado, e vamos ver o que as pessoas vão dizer sobre isso. E isso é um tema que volta, cara. E não adianta, é um tema que volta. E era algo que já estava resolvido para não mais voltar com o final de The Walking Dead. Aí que tá, esse que é o ponto. O que o Jeff D. Morgan já falou sobre isso, tá? E ele fala isso antes da estreia lá da primeira temporada de Dead City, tá? Estou incrivelmente entretido com isso. Acho fascinante que as pessoas estejam shippando eles, porque quando assisti a série, quando estávamos fazendo essas cenas, o que é realmente fascinante é que ela pode me matar a qualquer minuto, ou ele pode matar ela a qualquer minuto. Achei isso mais interessante do que qualquer outra coisa. Mas outras pessoas olham para isso como, ó, eles deveriam ficar juntos. Nós dois, ele e a Lauren Cole, estão muito entretidos com a coisa toda. Eu não acredito, cara, que realmente vai ter esse relacionamento amoroso ali entre os dois, tá? Mas eu não duvido do que é levantado pelo Minato sobre o que pode acontecer de repercussão caso eles façam isso realmente. Levem isso pro fim e tenham um beijo entre os dois personagens, cara. O que vai acontecer, o que vai ter de interesses para ver esse momento e ver o que tá acontecendo em Dead City, eu não queria ver, mas agora quero ver do que inventaram isso. Cara, é negócio, entendeu? Mas não espero que chegue nesse momento, tá? O Gaius, tá? Que é um dos atores que entra nessa segunda temporada, ele falou o seguinte, ó. Diz que nesse primeiro episódio da segunda temporada, eles vão pra guerra pelo metano, que é algo já apresentado nessa primeira temporada ali, é algo que envolve também a Nova Babilônia, e é algo que parece que tá no meio dessa batalha toda entre as gangues ali. E o Elie Jornet acrescentou mais coisas sobre esse assunto, dessa batalha toda pelo metano, que envolve essa questão toda de energia, usar o que está colocado ali nos zumbis para ter essa questão da energia, a questão do gás. Ele acrescentou que ele estudou também mais sobre esse assunto quando estava na faculdade, que está trazendo isso também para a narrativa. Então, galera, pô,
uma linha de história, a gente tem essa questão, né, do metano, energia, que é essa questão toda de sobrevivência, que é muito tema de The Walking Dead, que a gente viu ser trabalhada por muitos e muitos anos, não só na série principal, nas outras spin-offs também, né? A gente lembra sempre, o Henrique lembrou novamente sobre a questão dos containers de padre que ficaram esquecidos na questão de Fear the Walking Dead. Estão lá, entendeu? Isso pode ser também esse tema todo envolvente pelo esse controle do que está acontecendo em Manhattan, não só pelas gangues, pela Nova Babilônia, então a gente já tem uma linha de onde vai começar essa brincadeira toda que tem ali pra frente, tá? Pra mim o Croata, cara, ele é um personagem que vai simplesmente ser muito secundário. Tem a Dama, que é uma personagem que ela precisa ser bem apresentada. Ela tá mal apresentada, não tem nada de desenvolvimento dela. Ela tem toda uma grande importância com o Rancho Júnior, que tem que ter também outra grande importância na segunda temporada, que tem dele na primeira, cara, é muito fraco. Essa relação dele com a Meg obviamente algo que tem que ser sim vista como que vai ser trabalhada para que realmente funcione. Tá? O meu problema com o Rancho Júnior não é que ele, por exemplo, é um adolescente raivoso e tudo mais. Não, é que tá faltando desenvolvimento pro personagem, por exemplo. Do que aconteceu com ele com a Dama para ele pegar e fazer um desenho com a Dama e ficar lá reverenciando esse desenho, cara, como a gente viu no começo desse teaser, como a gente viu no último episódio. O que tem realmente ali por trás, entendeu? Já tá falado pelo próprio ator, né, que faz o Rancho Júnior, que a gente vai ver um lado mais sombrio do personagem. Mas a gente tem que ver isso, não positivo num diálogo. A gente tem que ver isso realmente acontecer com tempo também para acontecer. Então, esses elementos, cara, que podem fazer Dead City realmente achar um rumo próprio nessa segunda temporada. Tem um ponto que também é importante, tá? Que, obviamente, não precisava ser hoje, mas é um ponto curioso só. A gente, durante a live, à medida que a gente foi conversando, e à medida que os painéis foram chegando ao fim também, o anúncio da terceira temporada de Daryl Dixon não foi, né, digamos assim, precedido por um anúncio de terceira temporada de Dead City. Não teve nada a falar sobre isso. Não precisava ser falado agora. Só que como a gente já tem um calendário de 2025, teoricamente já fechado para o nosso universo da Walking Dead com Dead City e primeiro semestre de 2025 e terceira temporada de Daryl, segundo semestre de 2025, teoricamente viria uma terceira temporada de Dead City primeiro semestre de 2026, né, se a gente fosse pegar. O Minato já acha que Dead City encerra a sua história na segunda temporada, o Henrique já acha que Dead City é algo a ser buscado no nosso universo The Walking Dead quando a gente fala de linha temporal, ou seja, os eventos estarem lá na frente, daqui a pouco tudo que está acontecendo agora, o que aconteceu em The Ones Who Live, está acontecendo em Daryl, vai acabar chegando lá. E isso pode trazer os outros personagens também. Obviamente que a gente está falando muito dessa teoria toda muito genérica, entendeu? Só que são pontos que são curiosos para a gente também ir ficando atento, cara, a esses próximos acontecimentos. Tem New York Comic Con mais pro fim do ano, que provavelmente vai bater muito ali com aquele final já de The Book of Carol, que pode ter também já um anúncio, cara, não só de data certa de estreia nesse primeiro semestre de 2025 da segunda temporada de Dead City, o lançamento do trailer também final de Dead City, mas, cara, um anúncio, se daqui a pouco a gente ter continuidade uma terceira temporada de Dead City, que daí a gente começa já a ver esse futuro mais pra frente e entra toda aquela outra questão que a gente conversa, que a gente busca reencontro, Rick, inimigo final. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Galera, coloquem embaixo nos comentários expectativa de vocês, o que acharam do teaser aqui também, esse primeiro teaser que a gente vê dessa segunda temporada, o que acham desse velho Nigo, o que acham que vai acontecer com a Meg, entendeu? Coloque embaixo nos comentários, não esqueçam sempre daquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.